Você acredita que existem forças que não vemos, mas que agem ao nosso redor? E se essas forças escuras se infiltrassem dentro da sua casa, mudassem sua rotina, perturbassem seu sono e ameaçassem sua família? Essa é a história de Elisa, uma mulher comum que enfrentou o inimaginável. E o que ela descobriu pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Tudo começou após a morte repentina do marido. A dor era profunda, mas o que parecia ser apenas luto, logo se transformou em algo muito mais sombrio. Elisa passou a ouvir passos pela casa durante a madrugada, objetos se movendo sozinhos, sombras surgindo em cantos onde a luz não alcançava. No início, ela pensou que fosse sua mente pregando peças. Mas quando sua filha Clara começou a acordar gritando, dizendo que uma mulher de vestido preto ficava parada no pé da cama, Elisa sentiu algo dentro de si estremecer. Ela tentou ignorar. Trocou os móveis de lugar, deixou luzes acesas, tirou objetos antigos do quarto. Mas nada resolvia. A casa parecia viva, se não de um jeito bom. O clima era sempre pesado. Clara passou a adoecer com frequência. E o sorriso da menina foi desaparecendo aos poucos. Elisa, cada vez mais esgotada, sentia que estava perdendo sua filha para algo que não conseguia explicar. Foi então que, em uma noite especialmente silenciosa, ela ouviu alguém chamando seu nome, mesmo estando sozinha. O medo tomou conta. Não era apenas imaginação. Era real. E estava ficando mais forte. Naquela mesma noite, após colocar Clara para dormir, Elisa ficou sentada no sofá, em silêncio. O som do relógio parecia mais alto do que nunca. Cada segundo marcava o tempo de uma angústia que ela não sabia mais esconder. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, ela sentiu medo não de estar sozinha, mas de não estar. No dia seguinte, ela decidiu sair. Depois de semanas trancada, caminhou até a casa da vizinha Dona Cida, uma senhora evangélica conhecida por todos como mulher de oração. Elisa mal conseguiu explicar. Bastou dizer, tem algo errado na minha casa, e Dona Cida entendeu. Com a Bíblia em mãos e uma fé inabalável, Dona Cida foi até a casa de Elisa. Entrou, orou em voz alta, leu trechos da palavra, ungiu portas e janelas. Durante a oração, Clara começou a chorar no quarto, gritando que ela estava lá. Dona Cida foi firme, impôs as mãos sobre a menina e orou com autoridade. A atmosfera da casa mudou. Era como se uma neblina espessa tivesse começado a se dissipar. Elisa, ainda incrédula, observava tudo. Mas algo dentro dela começou a se aquecer. Nos dias seguintes, Dona Cida voltou outras vezes. Elisa começou a se interessar pelas orações, passou a ouvir músicas cristãs, ler pequenos versículos. A fé, até então esquecida, começou a renascer. A cada oração, manifestações espirituais se intensificavam. Quadros caíam sozinhos, portas batiam, a televisão ligava no meio da madrugada. Mas agora, Elisa já não sentia só medo. Ela sentia confronto. Ela sentia resistência. A presença maligna que antes dominava o ambiente agora parecia reagir à presença de Deus. Certa madrugada, Elisa sonhou com o marido. Ele aparecia em um quarto escuro, chorando, pedindo que ela cuidasse de Clara. Mas no sonho, uma sombra tentava puxá-la para longe da filha. Elisa acordou gritando, suando frio. Sentou-se na cama e orou. Pela primeira vez, ela não apenas repetiu palavras, e ela clamou. De coração. E naquele clamor, algo aconteceu. A energia da casa mudou. O medo se transformou em luta. E a luta se tornou fé viva. Na noite seguinte ao sonho com o marido, Elisa não conseguiu dormir. Sentia o peso do ambiente, como se as paredes da casa estivessem vivas, observando cada movimento. Clara dormia no quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia, mas Elisa sabia que algo estava prestes a acontecer. Às 3 horas da manhã, o silêncio foi quebrado por um barulho seco vindo do corredor. Um porta-retrato caiu sozinho da estante. Elisa se levantou e, ao caminhar pela casa escura, percebeu uma sombra se mover na parede. Mas não havia ninguém ali.
O frio tomou conta do ambiente. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, não de medo, mas de decisão. Era hora de lutar. Elisa correu até o quarto de Clara, que chorava, murmurando enquanto dormia. Sentou-se na cama e, com as mãos sobre a filha, começou a orar. Palavras simples, sinceras, de quem não sabia muitos versículos, mas sabia que precisava de Deus. De repente, Clara acordou gritando, os olhos vidrados, apontando para o canto escuro do quarto: "Ela tá aqui, mamãe." Nesse momento, uma força invisível fez a porta bater com violência. Elisa caiu de joelhos, e entre lágrimas e desespero, clamou com todas as forças: "Senhor Jesus, entra aqui. Protege minha filha. Eu te imploro." Foi nesse exato instante que tudo mudou. Uma luz suave, como um brilho dourado, preencheu o quarto. Clara parou de chorar. O ar, antes pesado, ficou leve. Elisa, de olhos fechados, sentiu como se braços invisíveis a abraçassem. E então ela viu, numa visão breve, intensa. Um homem de branco, com olhos cheios de paz, estava ao lado da cama. Ele não disse nada. Apenas olhou para ela e sorriu. A sombra no canto escuro desapareceu. O quarto ficou em silêncio. Ao abrir os olhos, Elisa percebeu que estava com a Bíblia de Dona Cida sobre o colo. Nem lembrava como havia parado ali. Clara dormia tranquila. E pela primeira vez em muito tempo o medo havia desaparecido. Naquela noite, o mal foi derrotado. Não por força, nem por armas, mas por um clamor sincero e por uma fé que renasceu da dor. Os dias que se seguiram foram como a luz depois de uma longa tempestade. A casa, antes carregada de medo e tristeza, agora parecia respirar paz. Clara voltou a sorrir, brincar, dormir sem pesadelos. E Elisa, e ela não era mais a mesma mulher que se arrastava pelo luto e pela solidão. Ela era alguém que havia enfrentado as trevas de frente e descoberto uma força que nem sabia que existia, e a fé. A presença que antes causava pavor deu lugar a uma atmosfera de esperança. As orações, que antes eram apenas repetição de palavras, agora faziam parte da rotina. Dona Cida continuava visitando, mas agora era Elisa quem conduzia os momentos de oração. A mulher que antes temia o espiritual, agora se entregava à busca pela presença de Deus. Começou a frequentar a igreja do bairro, fez amizades, reconstruiu sua vida aos poucos. A fé se tornou sua base, sua nova morada. E o mais impressionante, ela começou a ajudar outras pessoas. Ao saber de vizinhas passando por situações semelhantes, Elisa ia até elas, não com respostas prontas, mas com seu testemunho. Contava sua história, orava com elas, chorava com elas. E ali, naquele ato de repartir sua dor transformada em fé, ela multiplicava a esperança. Certa tarde, Clara chegou da escola com um desenho. Era a imagem de uma casa iluminada, com 3 figuras, ela, a mãe e um homem com roupas brancas, segurando a mão das duas. "Quem é esse?" Elisa perguntou. E Clara respondeu: "É o moço que não deixou a mulher do quarto escuro voltar." Elisa não disse uma palavra. Apenas sorriu, emocionada. Ela sabia que aquele homem estava ali. E mais do que isso, sabia que ele nunca mais sairia dali. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também entendeu o que Elisa viveu. Talvez você mesmo esteja enfrentando lutas invisíveis. Talvez sinta que há algo errado ao seu redor, um peso, uma tristeza sem explicação, um medo que não tem nome. E se for assim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. A história de Elisa é mais do que uma narrativa de livramento, é um chamado. Um convite para reacender a sua fé, para lembrar que existe um Deus que vê, que ouve, e que age mesmo quando tudo parece perdido. Não ignore os sinais. Não lute com as próprias forças quando você pode clamar por quem tem todo o poder. Deus não precisa de palavras bonitas se Ele responde ao coração sincero. E se você, como Elisa, decidir abrir as portas do seu lar e da sua alma para Ele, então se prepare. Porque o mal pode até tentar entrar, mas nunca vencerá onde Deus habita. Se essa história falou com você, compartilhe. Deixe seu comentário.
Escreva o nome de alguém que você ama e que precisa de oração. Vamos formar juntos uma corrente de fé, porque há batalhas que só vencemos quando estamos unidos. E lembre-se, o mal pode até se manifestar, e mais o bem, quando invocado com fé, sempre vence.